Oi, pessoal! Tá no ar o 13º episódio do Foro Baile, um podcast para enaltecer a jornada feminina no meio esportivo. E no programa de hoje eu vou conversar com a Joélia Basílio, árbitra assistente da Federação Cearense de Futebol. Ela que tem 31 anos, é formada em Educação Física e vai contar aqui pra gente como é que funciona, né, esse trabalho dentro do campo, os desafios, a preparação e como é que foi que ela se tornou árbitra assistente. Eu sou a Raíssa Martins, eu sou a apresentadora de sempre e o Foro Baile tá começando. Joélia, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Tá tudo bem contigo? Vamos começar conversando aqui, né, sobre a sua profissão e entender um pouquinho como é que funciona, né, que eu imagino que seja uma rotina bem louca. Olá, Raíssa, obrigada pelo convite, primeiramente. Realmente, a nossa rotina é bem louca. Conciliar, né, as rotinas de treinos relacionadas à arbitragem com as aulas que eu tenho que dar também devido à minha outra profissão, mas quando a gente faz uma coisa que gosta, a gente arruma um tempinho, dá um jeito e no final dá tudo certo, é bem prazeroso fazer. É louco, mas é prazeroso. Você sempre teve essa paixão por esporte, né? Cursou educação física. Como é que o futebol se inseriu na tua vida para poder você depois fazer um curso e trabalhar como árbitra assistente também, né? Uma das suas profissões. Desde o ensino fundamental, médio, eu já gostava de esportes, participava na escola dos interclasses. E aí, eu sempre acompanhava os programas esportivos, tipo Globo Esporte, eu desde pivetinha assistindo. E no ensino médio mesmo, eu conheci o meu professor de educação física, por sinal, ele era árbitro de futebol, um árbitro, por sinal, muito conhecido aqui, não está mais atuando, né, mas um grande árbitro. Aí comecei a me interessar, achava legal saber as regras, como é que era, ficava curiosa para saber como eram também os bastidores, né, não só em regras. Então, concluí a faculdade porque eu nunca conseguia encaixar um tempo para fazer o curso. Aí, ao concluir a faculdade, um colega meu ficava só me convidando para ir fazer o curso, mas até então era o curso de futsal e batia com a pós que eu tinha começado a fazer, enfim, nunca dava certo, todo ano eu tentava, foi uns 2 a 3 anos tentando e nunca encaixava um horário, até que surgiu uma oportunidade, eu fiz, né, a matrícula lá na Federação Cearense de Futebol, sou da turma de 2018, nós concluímos se eu não me engano, em dezembro, e até hoje, né? E como é que funciona para poder você fazer esse curso, assim, você lembra ainda valores, como é que funciona essa preparação, né? Se na tua turma já tinha muitas mulheres, né? É uma profissão que tem crescido bastante, né? Cada dia mais as mulheres estão ganhando esse espaço na arbitragem, mas imagino que ainda deve passar por algum tipo de resistência, né? Nós passamos por muitas resistências, muitos desafios, muitos preconceitos. Em relação a valores, eu não sei te informar, acredito que todo ano tem reajuste, né? Mas para quem quiser fazer matrícula, todo ano a federação lança um curso, né? O meu curso, por exemplo, era 2 dias na semana, mas acabou de formar uma turma sábado, agora passado, dia 5, foi a primeira vez que, por conta da pandemia, fizeram aula, esse curso foi virtual, né, no finalzinho teve alguns encontros para fazer aulas que precisam ser presencial, né, mas respeitando todos os distanciamentos, tudo isso. No meu curso, quando eu comecei, tinham 6 meninas comigo, infelizmente, só as que concluíram, né, foram ficando por várias coisas que acontecem no meio do caminho, a gente passa por muita coisa, porque a gente não tem só arbitragem, né, infelizmente aconteceu isso, e no final ficou só eu e a Marília, que é uma ex-árbitra, né, que é muito boa também, por sinal, mas ela também ficou, e da minha turma só tá eu, é bem estranho até, né, uma turma de 6, não está sozinha, né, porque tem as outras meninas das turmas passadas, então a gente se acolhe, a gente treina juntas, uma incentiva a outra, e o legal é isso. Fiquei só, que eu digo, da minha turma, né, mas nós não estamos sozinhos, a gente está sempre ajudando uma a outra. E quais são os tipos de assuntos que são abordados nesse curso, né? Você já tinha alguma noção de futebol antes? E por que necessariamente, assim, escolher ser árbitra assistente? Você tem planos de, eventualmente, depois ser árbitra principal? A gente tem agora um exemplo, né? Você citou a Marília, até cheguei a conversar com ela. Temos também a Edna Alves, né? Que hoje em dia está ganhando um destaque muito merecido, né? Que é uma profissão que realmente as mulheres
por muito tempo ficaram de lado, mas que hoje em dia já conseguem ter um destaque maior, e eu acredito até que ela possa ser algum tipo de referência para você, né? Sim, com certeza. A Edna, ela veio para ajudar muito ao crescimento da arbitragem feminina, tem muita visibilidade, então, querendo ou não, ainda sofremos, né, preconceito, mas a Edna está abrindo muitas portas aí para nós mulheres sermos mais aceitas, né, no futebol. Sobre o que a gente aprende no curso, Raíssa, a gente, além das 17 regras, né, a gente aprende muita coisa. A galera pensa que a gente vai só aprender as regras, mas não é. Nós passamos pelo pilar social, o pilar físico, muito difícil, por sinal, os treinos, muito intenso. O pilar mental, nós somos acompanhados por psicólogos, pilar também nutricional. Quando eu fiz a minha inscrição, eu pensava, desde o início, ser árbitra central, né? Eu fui querendo isso, mas até curioso que eu falava assim, teve uma aula prática porque assim, o curso de arbitragem, eu, por exemplo, nós, né, árbitros, nós somos os dois. No final do curso, o curso serve para os dois, tanto para o assistente como para o central. Aí, no final do curso, você faz a escolha, se você quer ser central ou se você quer ser assistente, né? Mas a gente recebe um feedback dos nossos instrutores, nossos analistas, eles falam, Joelho, você tem mais jeito para isso, tem mais jeito para aquilo, porque eu fui para querer ser central, né? Mas até falei logo nas primeiras aulas práticas, eu dizia, não, a única coisa que eu tenho certeza aqui é que eu não quero ser assistente. Aí tá aí, mordi a língua, hoje eu não me vejo sendo central, não me vejo, apesar de que o curso é o mesmo para os dois, eu não posso saber só a minha regra, né, a regra 11, o impedimento, mas temos que trabalhar em equipe, então todos têm que estar afiados para saber todas as regras, mas claro que a gente se especializa mais na nossa área, mas na hora ali do jogo, todo mundo é igual, somos uma equipe, tem que estar ali para ajudar os outros. Então, eu gostei, né, da assistência. No meio do curso, a gente passa pelo estágio. Esse estágio é justamente para você saber e os analistas verem qual a sua vocação, assim, que você sai melhor, né? E aí é nesse estágio que muita gente muda de ideia, e nós já começamos o estágio assim com uma grande responsabilidade. Nós fizemos, nós meninas, por exemplo, né, estagiamos no campeonato feminino, os meninos da nossa turma, acho que se não me engano, levou o campeonato sub-15, então é uma coisa bem, bem didática, assim, você não fica só no apito e só na bandeira. Nunca me colocaram, né, para o apito. Eu acho que porque logo no começo eu já fui mostrando que eu tinha mais jeito para a bandeira. Mas as regras, todo mundo tem que estar afiadíssimo. É um trabalho em conjunto e muito importante, né? Pode até mudar o rumo aí do jogo. E você citou aí sobre essa parte do estágio e tal. Como é que foi esse período de estágio para você? Qual é a sua lembrança, assim, do primeiro jogo, extraoficial, né? Ainda no estágio, e o oficial também, assim, como árbitra, assistente formada, esse daqui. É agora que eu vou aplicar todos os conhecimentos que eu aprendi durante 2 anos. No estágio foi muito difícil, foi ali que eu pensei, meu Deus, será que eu estou no canto certo? O que é que eu estou fazendo aqui? Acontece tanta coisa, é o estágio que vai dizer se você vai seguir ou não, porque no estágio a gente enfrenta de tudo, são muitas barreiras, desde o que acontece antes do jogo, para o que acontece lá no jogo. Eu lembro que no meu estágio fiquei muito nervosa, claro, né, porque eu comecei o curso do zero, nunca nem tinha visto na minha vida uma bandeira. Eu só tinha contato com o Central, né? Inclusive o César Magalhães, ele mora na minha rua, eu ficava perguntando a ele quando é que vai começar o curso, não sei o quê, eu ficava pedindo informações a ele, mas até então eu nunca havia tido contato com a bandeira, então não sabia nem como segurar. Mas no estágio você vai com a teoria afiada, mas a prática, né, é o jogo que vai dizer o que fazer. Você pode estudar e treinar, mas lá na hora do jogo você não sabe o que vai acontecer. Então eu fiquei muito nervosa, e eu lembro que teve um jogo que foi muito difícil, porque eu escutei palavras duras, e por incrível que pareça, é triste dizer isso, mas o preconceito vem muito mais das mulheres, por incrível que pareça, onde as mulheres deveriam apoiar a outra, por incrível que pareça. Quando eu digo isso, a galera nem acredita, mas tinha uma mulher no estádio, porque assim, nós somos treinadas a gente passa pelo acompanhamento com a psicóloga, nós somos treinados para não ouvir o que vem de fora do campo. Claro que a gente escuta, né? A gente está ali, não é surda, mas não absorver aquilo não atrapalhar
no trabalho dentro de campo, né? Mas o primeiro jogo, é estágio, primeira vez, tudo, você acaba ouvindo, e eu ouvi palavras horríveis de uma mulher, que ela me chamou de palavras que nem vale a pena, assim, é baixo, mas depois disso que ela disse uma palavra baixa, ela falou, né, sai daí, tu não sabe nada de futebol não, vai limpar o fogão. Olhei assim, porque não tem como não ouvir isso, né? E era a minha primeira vez, e ouvir isso de uma mulher, onde era para estar apoiando que tem uma mulher ali fazendo uma coisa que, entre aspas, né, é vista como coisa de homem, que não tem isso é de homem, isso é de mulher, a mulher faz o que ela quiser, e o homem também pode estar numa profissão feminina, né? Também que a gente só fala das mulheres na profissão masculina, mas às vezes também não fala de um homem na feminina, e tá tudo bem. Então foi muito difícil esse jogo. Naquele jogo ali eu refleti muito se era isso que eu queria fazer, pensei e pedi para parar, mas não, é o que eu gosto de fazer, eu não vou dar ouvidos a que uma mulher está dizendo. Aí a gente começa a acompanhamento com psicólogo, e começa a inserir isso, e quando vê, hoje o que vem fora do campo não me atinge, a gente entra no jogo concentrado, antes da partida. Não é só jogadores que chegam cedo, a gente tem que chegar cedo no estágio, aí a gente se concentra, conversa, vê coisas sobre o jogo, estuda jogador, estuda técnico, não é só ir lá no campo e aplicar 17 regras e voltar para casa, entendeu? Lembro de um jogo também, se você perguntou aí, eu até pulei, no profissional, né? Era o sub-15, era Fortaleza e Pague Menos, lá no Alcides Santos, e eu estava de quinta árbitra, era uma final. Eu estava de quinta árbitra, mas eu ouvi coisas horrorosas de uma mulher que ela é muito conhecida da arbitragem da torcida. Ela vai lá para o alambrado e fica esculhambando a arbitragem, e ela falou tanta coisa ruim, tanta coisa baixa. E esse jogo aí foi muito marcante para mim, porque era a minha primeira final. Então foi muito difícil ouvir ela falando aquilo dos meus colegas e ouvindo falar de mim, porque só tinha eu e a Marília nesse jogo de mulher, né? Os três eram homens e nós duas de mulher, então foi muito difícil. Onde dói mais é ouvir das mulheres, sabe? Dos homens dói, mas nada se compara a ouvir isso de uma mulher que era para estar apoiando a gente. Você citou na sua fala até a questão psicológica, né, que no curso também é abordada, que vocês também têm esse acompanhamento psicológico durante os campeonatos que vocês estão trabalhando. Eu acredito que seja uma pressão imensa, né, de jogadores em campo quando tem alguma decisão que desfavorece o time, ou dos próprios torcedores, né, quando ainda tínhamos torcida nos estádios, né, antes da pandemia. Como é que fica essa questão do psicológico de vocês, o seu, né, em específico, e como é que funciona esse tratamento, esse acompanhamento, né, no caso? Sobre o acompanhamento com a psicóloga, nós temos o acompanhamento mensal, sabe? Mas ela fica disponível lá na federação para, na semana, você quer conversar sobre outras coisas também que não envolvam só o futebol, né? Ela está lá sempre disponível, a comissão, ela está com a estrutura muito muito boa, acompanhamento não só da psicóloga, como eu falei, do nutricionista, preparamento técnico, físico. Então tem uma estrutura muito boa, a gente está muito bem assessorado, e cada jogo, por mais que a gente estude o time, estude com os nossos colegas aptos, né, eu vou pegar um jogo, sei lá, vou pegar um exemplo aqui, Ceará e Fortaleza feminino, eu chego para o árbitro passado, né, e o assistente que já pegou esse time e pergunta, me conta aí um pouquinho sobre o time. Então, há essa comunicação entre nós, entre a gente, e eles passam feedback a gente já vai para o jogo sabendo alguma coisa, né, qual o jogador que, sei lá, fica mais impedido, qual é o mais briguento, o que leva o cartão à toa, qual é o que quer só jogar, qual é o que não quer jogar. Então, a gente pergunta tudo isso, mas lá na hora tudo pode acontecer, né? E tem jogos que a gente vai achando que, não, esse jogo aqui é tranquilo, mas lá na hora acontece uma merda, desculpa a palavra. Então a gente chega, conversa com a psicóloga, diz como foi o jogo, e ela vai trabalhando cada necessidade de cada árbitro, né? E o bom também é que não dá para ir para todos os jogos, né? Porque às vezes tem muitas rodadas no dia, no final de semana, mas
ela tá sempre acompanhando, agora não tá mais podendo, né, mas quando podia, ela tá indo, vai pro jogo com a gente, quando tem teste físico, né, que é uma coisa, assim, que pesa muito pra gente, que é um dos pilares mais difíceis, assim, que eu acho, né, um que pega mais pra galera, que a galera tem mais dificuldade mesmo, é o teste físico, então a psicóloga também tá no teste físico, acompanhando comigo mesmo, já foi muito útil, teve um teste que a gente fica ansiosa, né, naturalmente pelo teste, fica nervosa, é uma coisa normal, quando você não sente mais isso é porque não tá bom, quando você não sente aquele frio na barriga, alguma coisa, ou você perdeu o prazer por aquilo, alguma coisa aconteceu, mas até ela se viu para mim, teve um teste que eu estava muito nervosa, ansiosa, e chamei lá, tá, se eu venho aqui, me ajuda aqui, eu estou muito nervosa, ela, vamos fazer aqui um trabalho de respiração, então é muito importante também esse acompanhamento. Depois que começou a pandemia, tiveram poucos jogos, né? Os jogos estão sem público e não vai todo o time, toda a equipe técnica do time, vai realmente os principais mesmo. Mas eu só peguei um jogo depois da pandemia, até porque não tiveram muitos, mas sobre a questão de não ter torcida, em partes eu acho até melhor, sabe? Que você se concentra mais, apesar de a gente trabalhar isso com a psicóloga sobre concentração, mas é bem melhor, é um jogo mais tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, algumas vezes eu senti falta, sabe? Daquela torcida, daquela vibração, daquele clima de estádio, porque às vezes fica um pouco chato só, mas também fica porque a gente escuta mais coisas da comissão técnica, dos jogadores no banco de reserva, mas a gente tenta não deixar isso interferir no nosso trabalho, concentrar mesmo total só no jogo, esquece o externo e foca só lá dentro do jogo mesmo. E como é que funciona, Joel, essa questão da escala de jogos, né? Você recebe com quantos dias de antecedência, em qual jogo você vai estar, como é que funciona essa preparação antes e como conciliar, né, essa rotina frenética do futebol, que a gente sabe que não para, com a vida pessoal, com os estudos, né, com o seu momento de lazer. Essa parte de conciliar é uma das partes mais difíceis, porque a gente tem outros afazeres, né, fora a arbitragem, porque infelizmente assim não dá para viver só da arbitragem, né, a gente tem que ter alguma coisa fora isso, ter minha profissão, né, que eu sou profissional de educação física, e é muito complicado, as audiências acontecem semanalmente, então com 2 dias eu sei qual jogo que eu vou estar, sai a escala do nosso grupo, nós temos vários grupos aí da arbitragem, então sai a escala no grupo oficial, de qual jogo eu vou estar, o time, o local, o horário, quem é minha equipe, então sai tudo isso. Mas é muito difícil conciliar, porque cai no dia do trabalho, aí você vai lá e muda, no meu caso, né, eu dou aula de natação, dou aula de funcional kids, às vezes personal trainer, então eu tenho que ficar fazendo essa troca, e um aluno de natação não pode ir no horário que eu quis trocar, então é bem complicado, aí eu tenho que pagar um profissional para me substituir lá no trabalho, e às vezes o jogo cai no dia que você marcou uma consulta, que você tem que levar alguém no médico, que vai aparecer visita na casa, é muito difícil, e no curso, né, porque no meu curso era dia de terça e quinta, porque vai mudando, essa turma que teve agora, por exemplo, era nos finais de semana, para abranger a galera do interior, mas o meu tempo era dia de terça e quinta à noite, então eu saía do trabalho, vinha de uma aula longe que só de bicicleta para chegar mais rápido, porque de ônibus não dava, já tive de chegar atrasado na aula, então é muito complicado, e a questão de socialização, né, de lazer, no caso, digamos, é muito difícil também, porque os jogos caem no final de semana, a maioria, né, na semana, pelo menos no meu estágio, na minha época do começo era mais na semana o feminino mesmo, esses jogos profissionais, a maioria são no sábado, então você perde muita coisa, eu já perdi muitos aniversários de família, já deixei de Natal na minha família. Lembro que já deixei de Natal mesmo, porque eu não estou recordando o ano, mas teve um ano que emendou aí, eu tive jogos depois do Natal, então não compensava, que eu sou do interior, ir para depois voltar. Fui quase deserdada da família, porque todo evento de família eu nunca podia estar, essa menina só quer saber de estar em jogo, e assim, a minha família é muito grande, mas a maioria, assim, eu conto nos dedos os que apoiam, não apoiam, assim como não me apoiaram. Exatamente o que eu ia te perguntar agora, como é que funciona, né? O que é que eles acham dessa tua profissão paralela também? Eles não apoiam, assim como também não me apoiavam na educação física, né? Engraçado que eles não me apoiavam, mas tem um lá gordinho, primeira pessoa que liga, Joel, me ajuda aqui,
que eu faço? Passo aqui uns exercícios, eu vou lá para Russas, que é meu interior, e se reúne no final de semana, vamos fazer aqui uma atividade, e eu, assim, eu gosto muito de puxar para recreação, né, eu tenho muitos primos, aí fica, dá aula aqui para fulano de tal, que tá gordinho, tá assim, tá assado, mas é muito ruim quando não tem o apoio da família, assim, eu conto nos dedos mesmo, que não tenho da família, mas eu tenho de grandes amigos, né, que a gente considera como da família, que a família não é só, não é só de sangue, né, então tenho muitos amigos que apoiam muito, que torcem a cada escala que eu posto, que quando eu passo em teste físico, vem parabenizar, que eu sinto que é de verdade, né, tem uns que a gente que é só H mesmo, mas que não torcem não, que é só para fazer ali um social mesmo, mas é muito difícil conciliar, muito, mas a gente vai, quando gosta, né, a gente vai fazendo dar certo, e tá dando até hoje, graças a Deus. A única coisa ruim de não poder curtir o Natal, né, não pode nem exagerar na cubilança, porque depois vai precisar do condicionamento físico para poder trabalhar, né, aí já viu. É verdade, a parte boa é que eu sou magrinha e me dou esse luxo, né, de morrer de comer, mas mesmo assim tem que ficar de olho no percentual de gordura, porque a nutricionista também acompanha nosso percentual de gordura, a gente tem um limite para cada quadro, né, então o meu quadro é um limite, por ser feminina, é um limite maiorzinho, que eu ainda tenho 4 pontos aí para comer até alcançar esse limite, mas a meta é sempre baixar, né? Mas por enquanto isso aí eu não estou muito preocupada, não. A gente olha para o árbitro, né? Às vezes pensa que é só vestir uma roupa, estudar a teoria e ir lá, mas não, né? Tem a questão psicológica, a questão nutricional, a parte física mesmo, que também é muito exigida. Joélia, tem alguma, assim, você tem alguma pretensão de carreira? De repente, você falou, né, que queria ser árbitra central, acabou que desistiu aí no meio do caminho, mas sei lá, quem sabe pode pensar nisso no futuro. Algum campeonato específico que você tem o sonho de apitar, alguma final, assim? O que é que você projeta para sua carreira nos próximos anos? Eu acho que ser árbitra central, assim, eu às vezes penso, sabe? Mas quando eu vejo, não que o assistente não tenha responsabilidade, porque todos nós somos responsáveis pelo jogo. Então, eu já falei aqui no começo que somos uma equipe. Então, se um erra, todos erram. Mas tem jogo que eu fico assim, queria ser central. Aí depois eu, não, quer saber, eu vou ficar aqui na minha, vou ficar com minha bandeira mesmo. E dos árbitros, se você fizer essa pergunta, assim, eu acho que a maioria vai dizer que sonha, né, em apitar um Clássico Rei, no Castelão, uma final. Mas, assim, eu tô feliz com o que eu conquistei até hoje, porque acho que para chegar lá numa final do Ceará e Fortaleza, um Clássico Rei, né, com a Série A, é preciso passar por tudo, começar de baixo. Eu adoro os jogos da base, amo pegar jogo na base, porque os jogos da base a gente aprende muita coisa, aí você já vai para os profissionais preparados, mas estou muito feliz com o que eu conquistei até hoje. Eu já peguei algumas finais que foram muito importantes para mim, né, para construir o que eu estou hoje. Cada final, desde o meu estágio, que assim não é um jogo profissional, né, digamos assim, mas que foram muito importantes para poder pegar uma final mais profissional, como por exemplo a final do campeonato Série C de 2019, onde foi um jogo muito importante, né, porque pela primeira vez na história do Ceará, um quinteto comandou uma final no interior, era Itapipoca e Pacatuba, Itapipoca e Pacatuba, né, foi o finalzinho de 2019, então foi um jogo muito importante, foi a minha primeira final no profissional, né, eu estava de quarta árbitra, mas não existe isso, né, eu tô no final, mas tá de quarta árbitra, não vale estar na equipe, que seja vitorioso por estar no final, ainda mais no final tão importante, né, como aquela que marcou mesmo, por ser a primeira vez, né, então olha aí como a arbitragem feminina cresceu, né, estivemos no final de Série C, e graças a Deus nós levamos o jogo muito bem, fomos elogiados, foi muito bom, foi desafiador, né, também porque no interior, e primeira vez e tudo, então tinha que fazer um jogo, entregar o jogo, né, e graças a Deus nós conseguimos entregar o jogo da melhor forma possível. Você tem alguma noção de quantas mulheres também compõem hoje em dia o quadro de arbitragem da FCF? Nós temos mais de 10, porque sábado agora, né, teve a formatura e se eu não me engano, tinha 3 meninas no quadro, então cresceu muito, graças a Deus. A comissão que dá muito apoio à arbitragem feminina.
Ainda bem, né? Que continue crescendo, né? Eu me lembro até que o primeiro episódio aqui do podcast, eu entrevistei a Marilena Lima, que foi repórter esportiva de rádio, posteriormente também foi árbitra de futebol, e ela mencionou alguns perrengues, né, que ela passou naquela época, enfim, lá por, 1980, 84, né? Era uma época ainda mais difícil. Hoje em dia vocês ainda passam, né, por muitos desafios e tudo mais, mas acredito que cada dia que passa é mais um caminho que vai se abrindo, que vocês vão conquistando espaço e que seja mais comum, né, que a gente veja cada vez mais mulheres em campo, trabalhando e exercendo sua profissão, né, sem distinção de gênero, né, homem, mulher, não, tá ali para ser profissional. E que bom, né, que você fez o curso, e que bom que cada vez mais tem meninas ingressando no curso e saindo aí formadas. Graças a Deus nós temos conquistado um espaço. A gente está conquistando, né, ainda tem muito a conquistar, a gente ainda tem que vencer muitos preconceitos, muitos mimimis, mas nós conquistamos já um grande espaço e nós temos apoio de muita gente, então a mídia, até a mídia mesmo, né, as redes sociais também, então as mulheres estão ganhando uma visibilidade muito boa em relação ao futebol, né, a carreira, assim, esporte, tá no meio esportivo, né, cada vez a gente vê mais jornalistas, né, tipo, eu gosto muito, tipo, é uma pessoa que me influenciou também a gostar de esporte, que eu sempre acompanhei, né, eu vou falar de uma pessoa daqui, que você deve conhecer, a Mariana Stassi, né, eu acompanhava ela, que era do Globo Esporte, das antigas, e assim, a minha grande inspiração, assim, que eu podemos dizer, nem inspiração, uma pessoa que eu admiro muito, assim, que eu ficava assistindo e dizia assim, eu quero ser jornalista por causa dessa mulher, é a Fernanda Gentil. Amo! Aquela mulher demais, eu queria ter 10 minutos de papo com aquela mulher, pensa. E a Milena também, lembra da Milena do Globo Esporte, que Milena, acho que, se eu não me engano, agora tá na Record, que ela era do Globo Esporte, das antigas, ela fazia o Esporte Espetacular, né, Esporte Espetacular, também incrível, mas para mim a Fernanda Gentil, assim, disparadamente. Marcaram até gerações, ultimamente, né? Muito. Ultimamente até tô amadurecendo a ideia. Tô vendo, porque eu sou um pouco tímida, embora não pareça. Eu falo muito, eu falo pelos cotovelos, mas assim, quando vai pra frente de câmeras, entrevistas, essas coisas, eu dá branco. Mas eu tô amadurecendo a ideia, né? Tá crescendo aqui no meu coração, digamos, para fazer jornalismo, mas vamos ver, né? É uma comentarista de arbitragem, né? Isso eu não pretendo, assim, eu penso mais na área de ficar ali nas margens do campo, levando as informações, entrou fulano de tal, né? Reportagem de campo, só isso, mas tá uma coisa que tá amadurecendo aqui ainda não sei, porque eu quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e eu gosto de terminar cada coisa para poder não baldear o negócio, digamos assim. Para poder ter tudo organizadinho. E é isso, Joia, gostei muito da nossa conversa, muito, muito esclarecedora também, até uma curiosidade que eu tinha, né, sobre a arbitragem, enfim. Eu acho que é uma questão que traz muitas dúvidas, né? E que é uma área que precisa de uma especialização e que as pessoas que não conhecem adoram meter o bedelho, né? Sem saber de verdade o que se passa, o desafio que é para um árbitro se formar e chegar lá na beira do campo e exercer seu trabalho, que é sob muita pressão. E eu te agradeço demais por ter aceito aqui o convite, né? Eu lembro até que a gente foi analisando aí qual seria o melhor dia, né? Porque eu entendo que a sua rotina é corrida também. E espero que as pessoas que estejam ouvindo a gente também tenham gostado desse bate-papo e tenham aprendido, né, junto conosco, como é que funciona esse esquema da arbitragem aqui, se tratando do nosso futebol local. Muito obrigada, as portas estão sempre abertas. Obrigada a você pelo convite, eu fiquei muito feliz quando eu soube. Eu já acompanhei o seu podcast, ouvi partes da Marilena Lima, eu não ouvi todos, porque, como eu falei, minha rotina tá uma loucura. Eu tô tendo que organizar tudo, treino da musculação, treino da arbitragem, eu tô estudando também outras coisas aqui, então tá uma loucura, mas eu consegui, eu não ouvi todo, mas eu ouvi partes da Marilena Lima, achei muito, muito legal também. Obrigada pelo convite, parabenizar, né, por você estar dando visão aí às mulheres, pelo trabalho que você vem fazendo, muito legal.
ver mulheres que incentivam outras mulheres, né? E é assim que tem que ser. Tem que andar todo mundo junto, segurar a mão da outra. Exatamente. E a você, ouvinte, que nos escutou até o final, muito obrigada por ter acompanhado mais esse episódio. Se você gostou, compartilha com os amigos, compartilha nos grupos de WhatsApp, marca a gente nos stories, no Instagram @podcastForoBaile, no Twitter @ForoBailePod. Estamos também no TikTok, tá? Se você quiser, se gostar lá do aplicativo vizinho, é só procurar lá também o @podcastForoBaile. E eu fico muito feliz de ter gravado mais um episódio, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de acompanhar a gente e assinar aqui na sua plataforma de áudio favorita, seja o Spotify, o Deezer, Apple Podcasts, que é sempre que sair um episódio novo você é notificado, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo episódio. Tchau!